Então, se você não veio ontem, procura lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Batista ID, mensagem de ontem sobre não desperdice oportunidades, também. Vai ser bastante construtivo também dentro desse mesmo assunto. Nós vamos continuar hoje, mas vamos falar de outras coisas diferentes, amém? Mas embasados no que já vimos ontem. Mas não se preocupe, se você não assistiu, você ainda consegue aproveitar bastante coisa. Porque hoje quero ser um pouco mais prático e falar para você sobre lições sobre oportunidades. Na verdade, essa mensagem é uma adaptação de uma pregação de um pastor chamado Rick Warren, que é um grande escritor, né? Talvez alguns já conheçam. Ele tem os livros principais dele são Uma Igreja com Propósitos e Uma Vida com Propósito. E aí disso veio um monte de outros livros. Ele foi pastor de uma mega igreja batista lá nos Estados Unidos por, quase 50 anos, desde a fundação. Ele já não é mais o sênior da igreja, mas continua pregando ao redor do mundo. E ele trouxe essa mensagem para pastores e líderes no Brasil e deu uma adaptada aqui, né, com suas devidas proporções, para a gente falar nessa noite. Mas eu quero iniciar com um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Abra sua Bíblia aí, ou se você vai acompanhar na projeção, anote, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Ontem eu trouxe algumas histórias sobre oportunidade. E nessa noite eu quero começar com algo real que aconteceu sobre oportunidade. E aconteceu ali na presença de Jesus. Marcos 10, versículos 46 em diante, fala o seguinte: E foram para Jericó. Ponto. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem uma coisa interessante, eu frisei o ponto, né? Eles foram para Jericó, ponto. E a história que vai ser narrada aqui segue-se no momento da saída da cidade. E diz que na saída da cidade, eles estavam indo embora já de Jericó, tinha um cego, que era mendigo, e que estava sentado na beira do caminho. E provavelmente ali aquele lugar era o dele. E aí uma pergunta surge. Bom, deixa eu terminar a história aqui. Se você não conhece, entenda que Jesus vai curar Bartimeu, amém? O final da história é positivo, é bom. Jesus cura o cego Bartimeu, ele começa a enxergar. Ele clamava, a multidão queria impedi-lo. Falava assim, não incomoda o mestre, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus então ouve o clamor de Bartimeu, vai até ele e o cura. Aleluia. Mas a pergunta que surgiu é: o que aconteceu que Bartimeu não fez isso na entrada de Jesus em Jericó? Qual é o motivo? Aí é claro que a gente não sabe. Então a gente só fica com a pergunta. Não sei se você já se perguntou sobre isso. Porque se ele era um mendigo, bom, provavelmente ele vivia naquele lugar. E Jesus deve ter passado por ali. É bem possível. Cidades naquela época não tinham muitas entradas e saídas. Basicamente era uma ou outra, ou duas, sabe? Até porque elas eram cercadas por muralhas, né? Mas esse homem estava aonde? Ou será que esse homem não tinha ouvido falar de Jesus ainda? Será que ele ficou com vergonha? O que aconteceu que na entrada de Jesus em Jericó, Bartimeu não clamou? Não dá para saber. Mas aí a história diz que na saída, ele ouvindo a multidão, sabendo que era Jesus saindo, ele gritava. E ele gritava com todas as suas forças. E ninguém o impedia de gritar mais ainda, porque ele precisava aproveitar uma oportunidade. Porque se ele sabia, vamos imaginar que ele não conhecia Jesus. E ele não entendeu muito bem quem é que estava entrando na cidade. Mas de repente ele ouve falar o que Jesus fez na cidade. Certamente Jesus fez muita coisa ali naquela cidade. E quando então ele sabe que Jesus vai passar de volta, ele fala: eu não posso perder minha única oportunidade que eu vou ter na vida. Porque é só essa. Então Bartimeu conseguiu tudo o que ele precisava naquela oportunidade.
E essa história já traz para nós algo bastante significativo sobre oportunidades na vida. Entenda que é o seguinte: nada para a marcha do tempo. Quem veio ontem aqui já entendeu que tempo e oportunidade são sinônimos. Nada para a marcha do tempo. E se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade, não teria outra. E aí nós entraríamos naquela velha história do e se? E se eu tivesse clamado? E se eu tivesse pedido? E se eu tivesse, enfim, N coisas, né? Ou também tem a galera do e se eu não tivesse ido, não tivesse feito, não tivesse, enfim. A gente entra na história de pensar sobre os fatos que aconteceram no passado. Ontem nós comentamos aqui sobre possibilidades na vida de dois grandes mestres da lei. E faz pensar também um pouco sobre isso, transiciona essa mesma ideia para Bartimeu. E se ele não tivesse clamado? Ele nunca teria enxergado. Entenda que oportunidades, elas são para serem vividas no momento, no presente. Porque elas não existem em outros lugares, elas só existem naquela hora. Até porque tudo que nós temos é o presente, é o tempo de agora. E alguém já disse, provavelmente um poeta, né, que o presente é tão bom que se chama presente. E a gente precisa aproveitar, porque a oportunidade ela existe naquele momento. E tem oportunidades que nunca mais vão voltar de novo. A vida é cheia de oportunidades, mas não são as mesmas sempre. Na maioria das vezes, uma escolha vai abrir outras oportunidades. A escolha pode ser sim ou não, mas isso abre as próximas. Como elas serão? De onde elas virão? Algumas oportunidades mudam completamente a vida das pessoas. Mudam geograficamente a vida das pessoas. Então imagine, e se você não tivesse morado nessa cidade nos últimos 5 anos? Sua vida era completamente diferente. E se você tivesse, ou se você não tivesse, de repente você veio morar aqui, e se você não tivesse vindo para cá, tivesse escolhido um outro lugar, na época que você teve a oportunidade? São várias perguntas, né, que elas não têm resposta, são só pensamentos. Algumas vezes a gente vai ficar só nas fantasias. E esse é um grande problema. Todo mundo que deita e dorme com fantasia na cabeça dificilmente vai acordar com oportunidade na vida. Porque você vive no mundo de faz de conta. Essa é boa? Então escreve aí. Tem gente que vive no mundo de fantasia e ela dorme fantasiando. E dificilmente essa pessoa que dorme assim vai acordar no mundo de oportunidades. Porque tem oportunidades que você recebe e tem oportunidades que você cria. E aí vamos para a primeira lição, para não ficar demorando muito. Lição número 1. Existem justamente 2 tipos de oportunidades. E você tem que estar ligado nisso. Existem as oportunidades que nós recebemos, elas vêm até nós. E existem as oportunidades que nós criamos elas. Vou repetir uma frase de ontem do filósofo Francis Bacon. Um homem esperto cria mais oportunidades do que encontra. Cria mais do que encontra. E aí eu quero dizer algo para você. O que são oportunidades que nós recebemos? Pensando até em contexto de igreja. Existem oportunidades que elas são dadas para você como dons, presentes, inclusive a própria ministério. Aqueles que estão no ministério ou aqueles que estão buscando em Deus no ministério. Isso é uma oportunidade que Deus vai te dar. Que Deus vai te dar. São coisas que nós não criamos, o ministério que o Espírito Santo tem para mim. Eu entro naquilo que Ele me dá. É uma oportunidade que Deus dá. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo escreve o seguinte, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, quando nós entramos no contexto de igreja e falamos de dons, ministérios, entenda que é uma oportunidade que nos é dada, porque é Ele que escolhe. Ele que dá o dom que você tem, Ele que deu o dom que você tem. Ainda até que talvez você não tenha descoberto ainda, mas você tem, e é algo que o Espírito te deu para uma finalidade. Alguns descobriram o dom, ou chamado, o ministério, propósito.
mas não entendeu ainda a finalidade, às vezes. A finalidade tem mais a ver com o propósito. Às vezes você só descobriu o dom, né? Aquilo que você consegue fazer pelo Espírito. Mas, obviamente, nós podemos também, além de receber, nós podemos criar oportunidades. Porque, irmãos, primeira coisa, nós somos humanos, e todo humano, Deus deu inteligência. Então, se Deus deu um negócio para você, Ele espera que você use. Então, Deus deu inteligência e espera que você use a sua inteligência, até mesmo para criar oportunidades. Problemas são oportunidades? Sempre. Nem que seja para você amadurecer, mas é sempre uma oportunidade. Pode não abrir portas, etc. Mas todo problema é uma oportunidade de amadurecimento. Algumas oportunidades vão te alavancar anos-luz na frente. Ou, nós vimos ontem, Davi, um problema, um gigante, pode mudar toda a tua história. Aquele do dia para a noite, ou da noite para o dia, né, que as pessoas falam, mas elas não viram aqueles anos pastoreando lá no deserto com as poucas ovelhas do pai. Ele foi treinado. Mas quando apareceu o gigante, tipo, de onde que saiu esse guri? Saiu do nada. Não, tem uma história por detrás de Davi. Então, a visão apropriada, e essa visão pode ser tanto ousada como sensível, consegue ver as oportunidades que estão disfarçadas. Lembre-se disso. Geralmente a oportunidade está sempre disfarçada de alguma outra coisa. E muitas vezes é do problema. Muitos problemas na vida, você não tirou a capinha dele, mas era uma oportunidade. Então, toda vez que vier um problema, lembre-se, dá uma investigada nele, tira a máscara do problema e vê se não tem uma oportunidade por detrás. Segunda lição, nem todas as oportunidades são boas. Nem todas as oportunidades vêm de Deus. É talvez um pouco óbvio, mas a gente tem que falar e tem que repetir. Mas daí, então como identificar boas oportunidades ou as oportunidades que vêm de Deus? Porque, irmão, se a gente entrar numa oportunidade errada e ruim, você sai da rota da sua vida. Lembra que eu falei de propósito, né? Essa mensagem é baseada num homem que escreveu muito sobre propósito. Então, se você tem um propósito de vida, uma das chaves é você entender e olhar para as oportunidades e pensar, essa oportunidade casa com o propósito da minha vida? Mas, irmãos, analisa bem. Porque a princípio, algumas vezes você vai achar assim, não, eu acho que não dá, não. Mas, irmãos, a vida não é uma reta. A gente dá umas voltas. Não sei se você percebeu. E dá umas voltas, às vezes, legal. Então, você tem que, no meio do caminho, você tem um propósito lá na frente, mas no meio do caminho não quer dizer que você vai pegar uma reta. E algumas vezes você tem que fazer uma volta, passar em outro lugar, abastecer o carro, passar no mercado, passar numa farmácia, até você chegar no destino. Algumas vezes a oportunidade, a princípio, parece te tirar da rota, mas ela só fez uma outra curva dentro da mesma rota. Então, mas avalie sempre. Então, isso é uma questão chave. Mas saiba selecionar. Então, selecionar é a nossa estratégia principal. Eu olho, vejo que é uma oportunidade, mas eu preciso pensar sobre ela. Eu preciso analisar. Não é porque é uma oportunidade. Vamos pensar no mundo dos negócios. Te convidaram para abrir uma empresa. Ou te convidaram para trabalhar numa empresa. Ou aquele seu amigo que faz a mesma coisa que você, propôs uma sociedade, uma parceria. Parece que tudo é muito bom. Parece até que, puxa, você estava cansado do teu trabalho e de repente apareceu uma oportunidade. Mas avalie bem. Pense bem. Nem preciso falar para você que você tem que orar, né? Obviamente você tem que orar, né? Irmão e irmã, em nome de Jesus. Então a gente não ficou batendo muito nessa tecla. Obviamente você vai orar sobre tudo isso. Mas uma dica, preste atenção se a oportunidade não quer elevar o teu ego. Veja se essas oportunidades não estão querendo chamar mais atenção para você. Se essas oportunidades não são só para uma satisfação material dessa vida. E te tira um pouco da eternidade. Essas são chaves para você analisar se é uma boa oportunidade, se é uma oportunidade que vem de Deus. Salmo 25, no versículo 12, fala o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É claro que eu tinha que te trazer uma promessa. Se você ora,
creia nessa promessa. Se você ora, creia nesse texto, nesse versículo. Ora baseado nisso, fala: Deus, seguinte, está escrito aqui, que se eu temo o Senhor me instrui no caminho que eu devo escolher. Então, irmão, pega a promessa, ora a promessa, creia na promessa, para que Deus te aponte as oportunidades que você deve entrar, te revele se aquela oportunidade é para você ou não é para você. Terceira lição: toda oportunidade deve ser avaliada. É um pouco do que eu falei antes. Uma oportunidade não quer dizer que é de Deus, não quer dizer que você tem que entrar, mas uma vida focada, uma vida que tem um propósito já ajuda bastante. Então, se você sabe o propósito da sua vida, você já tem um balizador para identificar melhor aquelas oportunidades. Mas existem algumas perguntas sobre oportunidades, elas são importantes. Primeiro, o que eu preciso saber sobre essa oportunidade? É uma oportunidade de negócio? É uma oportunidade de estudar? Talvez estudar fora? O que você mais precisa de informação sobre a oportunidade? É um ministério? Estão te chamando para o ministério? O que mais você precisa saber sobre essa oportunidade? Quem sabe o que eu preciso saber? Tem gente que conhece esse lugar, esse caminho, esse chamado, esse ministério, essa empresa, esse negócio, esse ramo. Então, peça conselhos. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem ou quais podem ser as consequências não intencionais em dizer sim para isso? Aquelas coisas que não estão na frente da oportunidade, mas elas estão ao redor ali, na periferia. Quando você assume uma oportunidade, ela é o assunto principal, mas aquilo pode mexer com um monte de outras coisas, certo? Me ofereceram uma baita promoção na empresa, não sei o que, alguma coisa assim, mas eu preciso mudar. Então, tem algumas outras coisas ali ao redor, mas aí eu vou trabalhar com fulano e ciclano, mas aí o meu horário vai ser outro. Me ofereceram um curso, consegui uma bolsa, mas aí o horário, mas aí o lugar, mas aí é outra cidade, mas aí é um monte de coisa. Então, como essas outras coisas ao redor trabalham? Outra pergunta: qual a minha motivação nessa proposta, nessa oportunidade? O que você vai ganhar com isso? Aí lembra que eu já disse, tudo aquilo que é muito para inflar o nosso ego pode ser bastante prejudicial. É um bom ponto de avaliação de oportunidades. Mais uma pergunta: essas oportunidades se encaixam com o meu propósito e chamado? Isso está de acordo com o que Deus me chamou para fazer? Se você sabe o seu propósito, o seu chamado, está mais fácil. Se você não sabe, volta a uma casa e descubra seu chamado. Igual aquele joguinho, né? Volte 2 casas, volte 3 casas e volte para entender o seu chamado. Descubra seu chamado. Mas se você entende, perceba se aquilo faz parte, se aquilo prejudica ou não o propósito da sua vida. E uma última pergunta: é o melhor uso do meu tempo e energia para agora? Ou será que essa oportunidade me rouba tempo de uma coisa mais importante ainda? Quando você escolhe, você precisa analisar todas essas perguntas no decorrer do tempo, para você observar oportunidades. Às vezes você tem pouco tempo para dar respostas, né? Mas aproveite o tempo que te derem. E se não te deram, peça. É quase igual como que você evita ficar comprando por compulsão. Diga que depois você volta e compra. Assim você evita comprar um monte de coisa desnecessária na vida. Como que você evita de entrar em oportunidades erradas? Nunca seja forçado a dizer sim naquela hora. Peça pelo menos algumas horas de prazo, um dia que seja, para que você dê a resposta. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, diz: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Você lembra por que esse texto existe? Contexto da história? Era para destruir um povo, não era para sobrar nada, não era para trazer nada, refém, animal, nada, era só para acabar com aquela situação. O rei bonitão trouxe de presente para Deus as ovelhas, os melhores, falou: não, eu vou fazer um grande sacrifício para Deus, escolhi o melhor, porque é para Deus.
Irmão, nem que seja para Deus esse negócio de você entrar nessa oportunidade, mas se você desobedeceu a mensagem que Ele tinha para você, não vai adiantar nada. Ah não, porque se eu entrar nessa oportunidade, meu dízimo vai ser mais alto, eu vou poder dar uma oferta, eu vou comprar sozinho o próximo som da igreja, eu vou fazer isso ou aquilo. Irmão, não importa. Se isso que você está fazendo saiu do propósito, lembra do que nós lemos uma promessa, falando, aquele que teme ao Senhor, Deus o instrui no caminho. Aí você entrou no caminho. Aí você decide sair do caminho, porque você entende que daí vai poder levar a algo mais agradável, maior para Deus, uma coisa mais glamurosa para Deus. Não interessa. Não interessa para Deus. E o texto é claro. É melhor obedecer do que apresentar oferta grande. Tá? Traduzido para a linguagem de hoje. Melhor obedecer do que pagar a reforma do prédio sozinho. É melhor. Então obedeça. Lição 4. As oportunidades sempre devem estar alinhadas com o propósito. Só porque existe uma necessidade no momento, ao redor de uma oportunidade, não quer dizer que você tem que ser a pessoa que vai resolver. Existem oportunidades que outras pessoas podem resolver e que não cabe a você. Então não sinta-se forçado a isso. Ainda que todo problema seja uma oportunidade, entenda quais são os seus problemas. Para você não pegar problema de outro, que não é para ser seu. Tem problemas em certos lugares que é um problema que qualquer pessoa pode resolver. Ou várias pessoas podem resolver. Então entenda se esse é o seu lugar, se é para você aquele problema. Afinal de contas, você já tem os seus, correto? Todo mundo aqui tem problema. Nós aprendemos bastante ontem sobre problemas. Então, as pessoas, nós precisamos viver baseado no propósito e não nas necessidades ao nosso redor. Fala, puxa, mas se eu resolver esse problema eu posso ser tal coisa. Não, mas não era para você. Então, a oportunidade deve estar alinhada sempre com o propósito. Então, mais do que andar pelo que você vê ao seu redor, do que está acontecendo, alinhe-se ou foque no seu propósito. Salmo 143, versículo 10 diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. É mais uma promessa que eu quero que você anote, você ore em casa. Salmo 143, 10. Fala, Senhor, me guia pela tua boa vontade, para fazer isso, né, o que o Senhor deseja para mim. Lição 5. Deus não espera que você faça tudo. Deus não espera que você seja tudo, que você entenda tudo, que você resolva tudo. Fique tranquilo. Se é na sua casa, ou na sua empresa, ou em qualquer lugar, aqui na igreja, nós não nascemos com todos os dons e com todas as habilidades, senão a gente nem ia ser um corpo. A igreja é um corpo. E a vida também é a mesma coisa. Não dá para ser bom em tudo. Quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. E é sempre assim. Então, é importante perceber que Deus não espera de nós que a gente realize todas as coisas. Por isso, nem todo problema é para você entrar nele. Porque não é a tua área, não é teu chamado, não é o teu propósito. A expectativa de Deus, se a gente pudesse dizer que a gente está entendendo ela, é que você faça aquilo para o qual você foi criado, modelado. Sabe por que você é assim desse jeito? Porque tem alguma coisa que é para você fazer. Vamos supor que você é um esquentadinho. Você é o esquentadinho, você é o agitado, o sanguíneo. Cara, tem uma coisa que você vai fazer que o melancólico não faz. Aquele que é mais parado, que é mais introspectivo, que é mais para dentro. E aquilo que essa pessoa que é mais para dentro, parado, que o melancólico fica morrendo de raiva dele, o melancólico também não consegue fazer. O sanguíneo ficaria endoidecido em certas situações que o melancólico resolve de boa. Então, sabe, por isso que tem gente que está sofrendo demais aonde elas estão. Seja em questão de trabalho, de serviço, de estudo, de curso. Porque às vezes você está fazendo o que queriam que você fizesse. Você está fazendo o que colocaram para você fazer, não é o que você foi modelado a fazer. Se você tem melhores relacionamentos, é melhor em relacionamentos do que em coisas técnicas, então você já sabe que você vai para uma área
onde você vai relacionar com pessoas. Se te botarem dentro do escritorinho, fechado, apertado, com uma tela na frente, vai ser difícil para você. Se você é bastante técnico, gosta do silêncio, dos negócios mais rotineiros, se te botarem na rua para vender, você vai ficar em pânico. A coisa vai ficar bem estranha. E você vai falar, cara, eu não consigo. Não é, porque você foi criado, você foi modelado com certas qualidades. É um negócio que você é uma peça quadrada tentando se encaixar num lugar retangular. Então estão te forçando a entrar ali. Porque você parece, mas não é. Sabe? É assim como se uma peça oval estivesse tentando se encaixar num lugar que é redondo. Parece, mas não é. E aí o que vem para cima? Pressão. Pressão. Mas se fosse a peça certa no lugar certo? Beleza. A beleza do encaixe perfeito, fácil. Sabe, a coisa acontecendo, fluindo. Então, olhe com outros olhos, às vezes, aquilo que você tem que fazer na sua vida. O escritor, Rick Warren, ele fala o seguinte, é uma frase dele, se você quiser saber a vontade de Deus para a sua vida, olhe para a sua forma. Deus não iria te pedir para fazer aquilo que Ele não te formou para fazer. Então olhe bem para a sua própria forma, para ver onde Deus vai te encaixar. Jeremias 1,5, o texto que me veio na mente na hora. Jeremias 1,5 fala quando Deus chama Jeremias, e Ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias ainda não conhecia o propósito dele. Jeremias ainda não entendia o chamado, mas aqui é onde Deus revela. E Deus também faz essas coisas, tá? Por isso, ore se você não conhece o teu chamado, até que Deus o revele a você. E quando essa revelação do alto vem, ela é uma... Gente, é um destrave muito grande. Porque dúvidas saem e fé entra. Quando você ouve uma voz dessa. Fala, Deus, eu desse jeito vou ser profeta. Vai. E Jeremias não precisava sair nem do lugar de onde ele estava para ser profeta às nações. Isso que é o mais interessante. Então não faça disso também, ou melhor, não faça da história de outro que tem um chamado semelhante a forma para você. Você tem a sua. Se aquele profeta tinha que viajar e ficar viajando e tal, você não precisa ser um profeta desse. Você pode ser diferente. Aquele evangelista fazia isso, mas você também é evangelista, mas você pode ser um pouco diferente. Na sua forma tem outras características importantes. Temos 12 apóstolos na Bíblia. E se a gente colocar ali Paulo, 13. Cada um deles completamente diferente do outro. Todos apóstolos. Ministérios diferentes, lugares diferentes. Paulo se destaca como o que mais viaja, o mais empreendedor de todos, porque Deus tinha feito Paulo de um jeito. Deus tinha feito Paulo empreendedor, não que os outros não fossem. Mas lembre-se que, por exemplo, Pedro, Tiago, João e André, eles também eram empreendedores, pescadores, mas eles viviam sempre num lugar cercado, um lago. Era o chamado Mar da Galileia, mas o Mar da Galileia é um lago. Então eles não saíam dali, ficavam lá o tempo inteiro. Paulo, ele se assentou para estudar os livros dos gregos, dos romanos, dos filósofos da sua época. Ele poderia talvez não ter viajado, a gente não sabe. Não tem essa parte da história de Paulo não é contada, mas talvez ele não pudesse ter viajado geograficamente para esses lugares. Mas quando Paulo um dia entra em Corinto e vê aqueles deuses, ele começa a falar de uma maneira que todo mundo naquela cidade entendia. Ele estava preparado, porque a forma que Deus fez ele, um estudioso, um mestre da lei, fazia ou habilitava-o a justamente entrar em várias cidades diferentes, costumes diferentes, deuses diferentes, e conversar com todo mundo na mesma altura. Pedro, Tiago, João, André, não daria para fazer isso. Mas Paulo também provavelmente ficaria bem difícil, como ficou difícil para ele ficar em Jerusalém. Não era muito a praia dele. Quando ele volta para lá é para ser preso. Então, cada um tem seu lugar de acordo com a forma que Deus fez. Lição 6. Deus espera que eu tire sempre o máximo das oportunidades que são para mim. Então isso pega para você. Se tem uma oportunidade, checou, passou lá no antivírus, é para você, então aproveite
o máximo que puder a oportunidade que é para você. Isso Deus espera. Isso estaria dentro da expectativa de Deus para você. Aproveite o máximo da oportunidade que você tem. Se você identificou que vem de Deus, então essa expectativa precisa ser satisfeita. Viva ao máximo. Eclesiastes 5,19 é um texto interessante. Salomão escrevendo aqui, ou o pensador escrevendo, diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, o que ele está escrevendo? Olha, se tem uma pessoa que trabalha, que tem condições de fazer, de prosperar e de depois comer do fruto do seu trabalho, de viver aquelas coisas que o seu trabalho deu, ele fala, isso é um presente de Deus. E ele precisa aproveitar. Lembre-se que um presente é um presente. Ele precisa aproveitar, porque foi Deus quem deu. Agora, qual é a oportunidade que Deus te deu? Aí é com você e Ele. Mas se foi essa aqui, a oportunidade que Deus me deu foi de ter uma família, de ser assim, de ter um emprego tal, aproveite o máximo onde você está. Faça o melhor com aquilo que é a oportunidade para você. Isso Deus espera. A gente não pode ficar no meio termo, ficar ali, puxa, e se eu tivesse dado um pouco mais, e se eu tivesse feito um pouco melhor. Tudo que nós devemos fazer com excelência. Ainda que não pareça que é para o Senhor, mas no final das contas é para trazer glória ao nome dEle. Primeiro, porque de fato você pode ser um testemunho na terra. Segundo, porque você olhou e disse, foi Deus que me deu, e eu vou aproveitar ao máximo o que Ele me deu. Imagina, gente, quando você recebe um presente, geralmente as pessoas esperam que você use o presente que ela te deu, né? Se é roupa, ela espera te ver algum dia. E quem não usou uma roupa, que até não gostou muito, mas usou só porque uma pessoa especial te deu, falando, eu vou dar um dia para ela ver, e depois eu vou, sei lá, dou para um bazar, faço alguma coisa. Mas você tinha que honrar essa pessoa, porque você entendeu que era especial. Então, se Deus te deu um presente, seja lá o que foi, honre a Deus desfrutando ao máximo das oportunidades. Lição número 7. Oportunidades podem vir quando e onde a gente menos espera. E geralmente oportunidades que Deus dá, elas são muito assim. Deus dá oportunidades no lugar onde a gente não espera, elas vêm do jeito que a gente não esperava, num dia, às vezes não estava olhando, mas aparece. Isso é uma característica até um tanto surpreendente dentro da palavra de Deus. Pega ali, por exemplo, os patriarcas. O próprio Abraão, começando pelo primeiro. Abraão estava lá, irmão, sem nem conhecer direito quem era esse Deus, porque não tinha referência anterior nenhuma, né? Ou próximo de nada. Mas, um belo dia, Deus fala com ele. E Deus já manda na lata dele assim, olha, você vai ter que sair da tua terra, desse lugar, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Deus para ali. Deus não mostra nem para onde era o lugar. Abraão só sai andando. Depois Deus vai falar mais uma coisa, para onde. Depois Deus vai falar que vai transformá-lo num pai. Então, uma oportunidade apareceu para Abraão assim, esse apareceu do nada mesmo. Mas até nos descendentes ali de Abraão, por exemplo, vamos pular Isaac, vamos pular Jacó, mas tem coisa ali, mas vamos pegar José. José, que sonhava, mas aí de fato Deus estava dando sonho, ele não era um fantasioso, Deus estava dando sonho. Mas de repente ele se vê num buraco, vendido pelos seus irmãos como escravo, cai na casa de um general, no qual é acusado de assédio, e vai cair numa cadeia. Rapaz, a história não podia ser mais avessa àquilo que ele esperaria para a vida dele. E ele está lá numa cadeia, mas na cadeia ele aproveita o momento, faz com excelência e vira o chefe, né? Mas vira um chefe bom, né? Não era o chefe do crime organizado, era um bom chefe dentro da cadeia. Mas ele viveu tudo que ele podia viver nas situações em que ele tinha vivido. Onde ele se encontrava, na casa de Potifar, na cadeia, ele aproveitava. Ele estava pronto para viver uma virada. Quando o faraó chama para interpretar sonho, irmão, ele tinha tido uma experiência antes? Sim. Tinha aproveitado a experiência? Claro. Característica
de gente de Deus que vai ter grandes oportunidades na vida para aproveitar. Sempre é treinado antes por Deus. E não importa se é treinado lá no deserto com as ovelhinhas ou se é treinado dentro de uma cadeia com um padeiro e um copeiro. Mas Deus treina. E quem está treinado, Deus pode então promovê-lo. E do nada, chega a notícia: José, estão te chamando no palácio de Faraó para interpretar sonho. Irmão, se ele não tivesse vivido os momentos, aproveitado as oportunidades, vivido ao máximo, ele não estaria pronto para aquele grande momento da virada da vida dele. Mas é um outro exemplo de outra pessoa que do nada a oportunidade aparece. Então fica esperto quando essas oportunidades aparecem. Muitas vezes justamente Deus pode estar por detrás dessas coisas. Por mais assim incríveis, falar, rapaz, é uma oportunidade grande demais, tá? A gente desconfia demais hoje, né? Tá, desconfia, mas use aquelas perguntas que a gente falou aqui antes para analisar. Ore, busque. José, ele teve tempo para fazer a barba, botar uma roupa e foi para lá. E interpretar sonho. Então, tantos e tantos outros homens e mulheres de Deus aconteceram isso naquela situação. Lição 8, e eu vou me aproximando do final. A gente também precisa se manter flexível para estar pronto. Nós devemos confiar no Espírito Santo para mudanças quando Ele quiser nos mudar por meio de oportunidades. A gente precisa estar pronto. Como? Sendo maleável. Estando aberto para que, quando Ele falar conosco, a gente possa entender que mudanças muitas vezes são necessárias na nossa vida. A gente pode ter que sair daquela linha reta que a gente estava achando que era para o propósito, para fazer uma curva ali à direita e entrar no outro caminho e até chegar no nosso propósito. Nós temos uma passagem onde é muito bem desenhado ali de uma forma quase poética sobre o Espírito de Deus, que Ele é como um vento e Ele sopra onde quer. E nós sentimos o sopro. E nós podemos nos mover com esse sopro. Nós devemos nos mover com o sopro do Espírito. Nós poderíamos orar assim, falar: Espírito Santo, sopra. Sopra que eu quero ir contigo, sopra que eu quero fluir com o Senhor. Atos 13, no versículos 2 e 3, fala o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, tinha uma igreja ali reunida, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui começa uma série de viagens na vida desses irmãos. O vento soprou naquele lugar onde tinha alguns irmãos que estavam em consagração há muito tempo, esperando uma notícia do alto. E de repente essa mensagem do alto vem, porque o Espírito Santo diz. Eu gosto desse texto por causa dessa personalidade do Espírito Santo, essa personificação dele como uma pessoa. É como se ele fosse uma das pessoas ali, e ele e esse que é o negócio, só que a gente não vê. Mas é como se fosse uma pessoa ali tão presente, mas tão presente que é como se fosse um outro humano. E está todo mundo orando e aquele outra pessoa diz assim: olha, eu quero Paulo e Barnabé, eu estou com uma missão para eles. Eles tratavam o Espírito Santo tão pessoalmente, que dão essa personalidade para ele nesse texto que é muito lindo. Então, eles estavam ali orando por viagem. O texto não diz, a gente não sabe. Talvez eles estavam orando para que houvessem portas abertas. Porque é isso que muitas vezes aparece, né? Eles estão orando, tem uma passagem que Paulo está orando, pedindo para ir para tal lugar, e o Espírito Santo diz, não. O Espírito Santo o impedia. Mas, um pouco depois, o Espírito Santo fala, agora você vai para o outro lado. É o vento. Paulo talvez queria para o norte, mas o Espírito queria que ele fosse para leste. É o vento. Siga o vento. Então, para isso, nós precisamos ser um pouco maleáveis. Nos aeroportos tem um equipamento lá, né, que ele vira ali de acordo com o vento. Mas aí o vento me traz uma outra coisa que é bastante interessante. Nós sabemos que para empinar uma pipa, a melhor coisa é um vento forte, né?
ventos fortes na sua vida são bons para você também subir para outros lugares. Então, por isso, problemas, você precisa ser maleável a eles, para você subir igual uma pipa. Porque brisa suave, irmão, não levanta pipa. E a gente precisa voar alto. Então, às vezes, o desafio ou o problema que é grande é que nos exige essa maleabilidade, pode ser uma grande oportunidade. Então pense nisso. Lição número 9. Uma coisa que pode atrapalhar e que atrapalha aproveitar oportunidades, você precisa aprender a contornar isso, vou falar duas coisas. Estar ocupado demais e segundo, ter medo demais. Deus sempre chama pessoas ocupadas, isso é meio que padrão. Não quer dizer que você tem que estar necessariamente empregado, não é sobre emprego, né? É sobre estar ocupado. Ou fazendo a própria obra, ou fazendo outras coisas. Mas pessoas ocupadas, Deus vai e chama. Deus vai e chama Gideão, Deus vai e chama Davi, está todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa. Abraão estava lá na sua terra, fazendo as suas coisas normais. Está todo mundo fazendo alguma coisa e Deus está chamando. A questão é que quando você é chamado e você pensa muito sobre as coisas que você tem que deixar, é porque está tudo comprometido a tua agenda, está tudo lotado, não tem como. Você perde oportunidades por estar ocupado demais. É ocupado demais. Esse é o problema. Se você é ocupado demais, você está enrijecido e não tem maleabilidade. Bem simples. Mas a segunda coisa é a questão do medo. A questão do medo. Oportunidades são como portas que se abrem. Portas precisam sempre de chave. E a nossa chave é a fé. Ou a gente vai com fé para um monte de oportunidades para abrir essas portas, ou a gente acaba não abrindo. E inclusive, para você viver uma oportunidade, você precisa de fé. Porque Hebreus, vamos relembrar o texto, Hebreus 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador ou o abençoador, aquele que dá os presentes, aquele que dá as recompensas para aqueles que buscam ao Senhor. Aí tem uma frase de um grande missionário chamado Oswald Sanders, que ele falou o seguinte: muito mais fracassos são resultado de excesso de precaução do que da ousadia de experimentar coisas novas. As fronteiras do reino de Deus nunca foram avançadas por homens e mulheres precavidos demais. Então, a maior parte dos fracassos não é porque a pessoa tentou, é porque as pessoas não tentaram. É porque as pessoas não foram. Elas não tinham uma chave para abrir portas, elas não tinham fé. E aí nesses dias, irmãos, nós estamos aqui 40 dias em jejum para alimentar a nossa fé. Deixamos de comer comida natural para alimentarmos nosso espírito em busca de mais fé. Porque elas são necessárias para esses milagres que nós estamos esperando aqui. Esses milagres que vão acontecer são frutos, é claro, do nosso exercício de fé na terra. Nós entramos aqui nesse assunto de fé, e aí nós podemos às vezes entrar também e pensar o seguinte: mas e as oportunidades que eu perdi por falta de fé, eu deixei de agradar a Deus? Com certeza. Então é bom você ter se arrependido, falar: Deus, me perdoa, porque sem fé eu não entrei. Estava com medo demais. Não falei. O Senhor me disse para falar para fulano, mas eu não falei. Você perdeu uma oportunidade. Podia ser o Bartimeu no teu caminho, mas você não foi lá. Por medo. Falta de fé, falta de ousadia. E aí, a gente pode começar agora a pensar no nosso passado até demais. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque Deus me trouxe ao coração para fazer um link. Semana passada nós estávamos no evento da nossa empresa lá, e o palestrante trouxe uma das alegorias dele, que eu achei muito bacana. Ele fala que a vida parece um carro, e você tem 2 retrovisorzinhos pequenos e um para-brisa enorme. O retrovisor é para olhar para trás, e o para-brisa é para olhar para frente. O para-brisa tem várias vezes o tamanho daqueles retrovisores. Então, para onde deveria estar sempre o nosso foco maior? Para frente. Aí eu dentro de mim fui completando, o que ele estava falando. Eu falei: e o pior é que se a gente fica olhando muito para trás, a gente bate o carro. E se arrebenta tudo. Porque
Se tem uma coisa que a maioria de nós já passou, ou está passando, é ficar pensando no passado e sofrendo com coisas que aconteceram. E que, primeiro, não dá para mudar. Não tem como. Esquece. Mas, presta atenção no seguinte. Como que isso é uma coisa tão humana, a vontade de voltar no passado. Que ela está cheia de filmes e séries enormes só sobre isso. Eu gosto muito de filme de heróis. E basicamente, quase toda a saga de heróis envolve voltar no passado e fazer linhas de tempo diferentes. Ou dizer que existem outros universos paralelos, onde você tem uma outra pessoa, ou um outro de você está lá fazendo outras coisas. E aí, quem sabe, você pudesse trocar de vida com essas pessoas. Os filmes abordam isso e exploram isso porque está na fantasia de uma parte dos bilhões de humanos gostariam de voltar uma vez ou sequer no passado para mudar alguma coisa. Tá, beleza. O problema nem é isso. O problema é que se a gente fica grudado nesse nosso passado, a gente bate o carro. A gente não anda. Porque se eu quero ficar olhando para o passado, também tem uma coisa. Você para o carro, estaciona e fica olhando no retrovisor. E na verdade, na vida, eu acho que isso é o que mais acontece. Você fica estagnado, porque fizeram alguma coisa com você no passado. Você fez uma coisa no passado, aconteceu alguma coisa no seu passado. E aí a gente vem com traumas, vem com um monte de coisa e a gente nunca se livra. E nos momentos de orações, às vezes a gente está sempre orando pelo mesmo problema, né? E de fato, o conselho é sempre o mesmo. Né? Você tem que deixar isso no passado e viver o seu presente. Senão, o teu futuro não vai existir. Mas é fácil a gente falar, né? Puxa, abandona esse passado, desliga disso, né? Seja curado. Mas é difícil a gente abandonar, às vezes, o nosso passado. E uma das coisas que a gente precisa mudar é justamente como a gente pensa sobre o passado. Você entende que o quanto você analisa uma situação, você pode ter ações diferentes para aquilo, de acordo de como você olha para aquilo. A gente estava conversando, por exemplo, sobre jejum, né? E quando a gente sair do jejum e puder comer tudo de novo? Né? Ou então, como é que a gente faz para não engordar? Vamos falar a frase certa, né? Está todo mundo meio preocupado com isso. Os que perderam uns quilos aí já estão meio preocupados. Porque já sabe que na volta de jejum, a gente geralmente dá uma engordada. Aí agora que a gente estudou, os irmãos que estudaram o livro, a gente sabe que o corpo entra em hiperassimilação. Aí aquele corpo que não estava... Por exemplo, você que está fazendo jejum, fazendo uma refeição, o seu corpo já se acostumou a absorver o máximo daquela única refeição que você está fazendo, para sobreviver 24 horas. Quando você começar a voltar tudo de novo, e comer normal, 2, 3, 4, 5 refeições por dia, você... Uai, 5 por dia, é o padrão. Vocês não comem 5 por dia? Nem um lanchinho assim no meio. Tem que fazer, gente. Coisa de qualquer nutricionista ela vai falar para você, ó, mínimo 5 refeições por dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e se brincar uma ceia. É sério. Hashtag arrasta pra cima que eu vou começar a dar conselhos nutricionais agora também. Tá. Eu estava quase chegando nesse patamar de 5 refeições por dia, às vezes. Qual que é o BO? O corpo por si mesmo já vai querer aproveitar tudo dessas 5. Vai dar um problema. A gente acostumou agora, fala a verdade, a gente quer comer no almoço ou na janta tudo que você comeria no café, no almoço, na janta. Tem uma galera aí que está trabalhando o prato de uma maneira diferenciada. Aí você sai do jejum e continua com o prato do mesmo tamanho. E agora tem o café, tem a janta ou tem o almoço. Rapaz, é sério, é um efeito... A gente podia pesar todo mundo aqui daqui a 2 semanas. Vamos trazer umas balanças aqui, pesar todo mundo no discipulado da quarta-feira. Falar, irmão, o teu patamar é esse agora, não volta para trás. Não desiste. A terra da promessa é esses quilos que você está com ele agora. E pesar daqui uns meses para frente.
A gente aprendeu que tem que sair do jejum com quase que um outro jejum, não é verdade? Para não acontecer isso. É complicado. Mas aí está uma mudança de mentalidade. Fala, rapaz, se eu exagerava no meu prato, da minha única refeição, eu tenho que pegar esse prato e dividir em 5 durante o dia. Essa seria uma mentalidade mais sadia. Então te leva a uma ação diferente do que falar, não, agora eu posso comer todos os horários e eu vou continuar comendo daquele mesmo jeito. Então depende. Você tem que pensar o seguinte, olha a mentalidade. Gente, se com um prato eu sobrevivia, eu vou continuar sobrevivendo no decorrer do dia com a mesma quantidade de alimentação. Não vai fazer mal para mim. Então você muda como você pensa sobre aquilo. Então a primeira coisa para curar a ferida do passado e problema que te prende é começar a mudar o que você pensa sobre aquilo que aconteceu com você. Você vai ter que transformar a maneira como você pensa nas coisas que aconteceram no seu passado. Primeiro, você tem que sempre lembrar, não dá para resolver nada. Não dá para mudar nada, não existe máquina do tempo, não existe a pedra da galáxia, não existe o planeta número X83, que é onde tem uma outra pessoa como eu. Não existe outra alternativa, nada para a marcha do tempo. Aproveitou a oportunidade que era ruim, deu mal? Não aproveitou a oportunidade que era boa e você fica arrependido? Irmão, você tem que pegar um momento, eu gosto da palavra marco, você tem que fazer um marco na tua vida. Sabe, eu tinha uma época que eu tinha muita gente que me devia. Bastante gente mesmo, assim. Eu peguei e escrevi o nome de todo mundo numa folha, porque eu ficava pensando, eu ficava olhando para o Instagram, cara, eu peguei e escrevi o nome de todo mundo numa folha e queimei aquele troço. Falei, eu não penso mais em ninguém agora, a partir de hoje. Foi um ato de fé? Não, não precisa ser um ato de fé, é uma coisa para mim. Fazer um marco e fazer um compromisso comigo mesmo. Falar, cara, eu não vou pensar mais nisso. E por incrível que pareça, um monte dessas pessoas me pagaram depois. Glória a Deus. Um dinheiro que você não está mais esperando quando ele vem, né? Melhor coisa. Mas não interessa. Tem gente que continua me devendo. E eu não, acho que até esqueci o nome do cara. O cara tinha um nome difícil. Eu vendi um carro uma vez, nunca me pagou o carro. Quem é mais antigo da igreja vai lembrar do meu Chapolin, meu Voyage 86. Eu passei tanta raiva com esse carro. Um dia, foi a primeira vez na vida que acho que minha esposa viu, talvez das últimas, que eu queria botar fogo no carro, literalmente. Literal, irmão, você não tem noção. Eu parei no meio do Cristo Rei ali, eu falei, eu vou botar fogo nesse carro. Eu arranquei o escapamento dele com a mão, joguei numa lata de lixo, e se eu tivesse, eu queimava o carro ali mesmo. Por fim, vendi esse carro, nunca me pagaram e tá tudo certo. Foi um livramento, sabe? Livramento. Foi uma oportunidade errada que eu entrei, mas faz parte, deu para aprender. Então o que acontece? Gente, as feridas de ter aproveitado ou não ter aproveitado oportunidades precisam ser curadas, porque se você não curar, você não entra em novas oportunidades. Sabe o medo? O medo de quem já quebrou uma vez a empresa, o medo de quem já fracassou, o medo de quem tentou entrevista de emprego e não passou, o medo de quem passou um arroxo, não sei porque foi para outro lugar. Isso trava você para viver talvez a melhor oportunidade da sua vida. Então você precisa pegar esse retrovisorzinho, deixar ele lá quietinho no lugar dele e começar a olhar para frente, para o que está na tua frente. E é sério, precisamos de uma libertação urgente dessas coisas que nos prendem, senão a gente vai ficar estacionado. Para piorar, qual é o problema de estar estacionado? Ou estar andando lento, você vê alguém passar do seu lado. Aí você olha assim e fala, não é possível, o cara chegou agora, já está fazendo. Fulano nasceu antes de ontem, já está melhor que eu, e você parado. Aí entra mais um dilema, que é se comparar com os outros. Que às vezes nem é necessário, porque você sabe, você pode ser profeta igual o outro, mas o teu ministério é um, o dele é outro. Fica tranquilo. Mas é pior ainda que você está parado. E você está vendo gente passar por você. Sabe, nós precisamos, vamos pegar um conselho de Paulo, Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é o melhor conselho do que um psicólogo vai te dar, está aqui. Você tem que abandonar as coisas do passado. Seja fazendo um marco na sua vida, um ato profético, não sei, o que você quiser fazer, confessando para alguém, orando com alguém, subindo um monte com um negócio lá. Irmão, faz alguma coisa, mas que na tua mente te destrave do passado.
Faz alguma coisa que na tua mente vai te desprender de você ficar olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Não dá para mudar o passado. Dá para liberar perdão, dá para perdoar, dá para pagar dívida se você está devendo. Então isso é uma coisa material que dá para fazer, para você se acertar com alguém. Dá. Se a pessoa vai te perdoar, aí é coisa dela, mas você se livra e vai para frente. A gente não vai conseguir aproveitar oportunidades presas no passado. E a última lição, 10. Oportunidades aumentadas trazem responsabilidades aumentadas. Eita, Homem-Aranha agora, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para quem é fã de Homem-Aranha. Mas é fato. Lucas 12, 48. Para a gente encerrar com esse versículo. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Sabe, aqui tem a ver com responsabilidade, obviamente, esse texto, mas também se aplica à oportunidade. Se grandes oportunidades te são dadas, há uma grande responsabilidade sobre a sua vida. E você não pode deixar isso passar em branco. Aproveite as oportunidades, não desperdice oportunidades. Entre naquelas que são de Deus para a sua vida. Despeça-se do seu passado, deixe o medo para lá, adquira as chaves da fé para você acessar as oportunidades que Deus tem separado para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pode botar um fundo musical. Feche os seus olhos nesse instante. Eu queria fazer primeiro um convite de oportunidade àqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha uma oportunidade nessa noite. Se você quiser fazer isso, você quer entregar a vida para que Jesus guie você por todos os seus dias, se você quer a partir de hoje fazer parte da família de Deus, como um servo do Senhor, como alguém que vai confiar todas as suas decisões a Ele. Aí onde você estiver, eu só queria que você levantasse a sua mão, para nós podermos orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não estou te chamando para ser exatamente o membro dessa igreja, mas estamos de braços abertos para receber você. Mas se você tem uma outra igreja na sua cidade, de repente você é de um outro lugar, você pode ir lá congregar com aqueles irmãos. Nunca fique longe de uma igreja, porque é essencial para que você seja alimentado, você cresça em fé, outras pessoas te acompanhem e te ajudem na jornada. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, basta com um gesto levantar a sua mão, nós vamos orar por você aí onde você está, assim mesmo. Se não, alguém que nessa noite gostaria de confessar que já passou algum tempo na comunhão com Deus, mas por alguma situação da vida, talvez lá no seu passado, justamente te tirou da rota, te tirou do caminho, te tirou do propósito, mas você quer fazer essa noite, 2 de junho de 2024, o lugar de um marco na sua vida de dizer, eu vou voltar para a rota, eu vou voltar para o meu propósito, eu vou voltar para a casa de Deus. Se você quer fazer isso, você quer reconciliar com o Senhor, levante a sua mão também onde você estiver, nós vamos orar com você, aí mesmo, onde você estiver, no seu lugar, só levante uma das suas mãos, que nós podemos orar por você, abençoando a sua vida e declarando que você está de volta à rota daquilo que Deus planejou para você, em nome de Jesus. Amém? Quero agora orar por aqueles que têm justamente uma trava com o seu passado. Eu não vou pedir para você vir na frente, mas eu gostaria que você, aí onde você está, coloque a mão no seu coração, na sua barriga, na sua cabeça, na sua mente, onde você quiser. Mas tenha um gesto diante do Senhor, para que você peça para que Ele faça algo na sua vida. Para que Ele cure você. Para que Ele destrave você. Para que Ele mude a sua visão. Nós aprendemos aqui que a visão mudada, ela nos faz enxergar oportunidades. Só que se a nossa visão está olhando para o passado de maneira errada, a gente não consegue olhar para o futuro de maneira certa. Senhor, nessa noite, todos os meus irmãos aqui, Senhor Deus, que precisam de um destravamento do seu passado, eu oro.
porque o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos leva nessa noite a vivenciar, Senhor Deus, um momento de desligamento do passado, de desligamento de dores, de ressentimento, Senhor Deus, para não pensar mais sobre isso, com dor, ou para que essas lembranças do passado não sejam como algemas nos nossos pés. Senhor Deus, o que aconteceu, aconteceu. Deus, se nós erramos, nós queremos nos arrepender nessa noite e dizer: perdoa-nos, Senhor Deus, porque a primeira coisa, nós sempre pecamos contra os céus. Por isso nós te pedimos perdão nessa noite, se nós que causamos, se nós que fizemos. E Senhor, nós queremos também, se há alguma pessoa prejudicada, que nós podemos pedir perdão, que o Senhor nos lembre, que o Senhor nos leve, nos dê a oportunidade de encerrar essas histórias no passado, para não termos travas. Senhor Deus, se fizeram conosco, Deus nos ajuda, nos dá força para liberar o perdão para essas pessoas. Nos ajuda, Espírito Santo. Senhor Deus, se tem um irmão, uma irmã minha aqui nessa noite precisa de força, eu estou te pedindo, Espírito, fortalece essa vida para que ela tenha condições, força, energia de liberar o perdão de uma vez por todas e colocar um marco na sua vida nessa noite, para não mais se prender no que aconteceu, no que fizeram com ele e com ela. Senhor Deus, é para estar livre, é para estar livre, Deus. O Senhor é o Deus da justiça, é o Senhor quem trata, a nós não nos é devido nenhuma vingança, e não queremos desejar nada para ninguém, nós queremos liberdade nessa noite, pois há uma promessa: onde o Teu Espírito está, há liberdade. Onde Teu Espírito é o Senhor, é a liberdade. Nós não queremos que o passado seja o nosso Senhor, nós não queremos que aqueles que nos ofenderam, nos magoaram, nos machucaram, sejam os senhores da nossa vida. Não queremos ficar presos neles, nós queremos ser prisioneiros apenas do Senhor. Nós queremos ser prisioneiros do amor de Jesus. Nós queremos estar apenas nessas cadeias de amor pelas quais Jesus sofreu, morreu naquela cruz, pagou o preço para que maldição, pecados fossem tirados da nossa vida de uma vez. Por isso nós clamamos a Ti, Deus. Libera sobre nós nessa noite liberdade. Liberdade, Senhor Deus, do passado, de travas, de algemas, de âncoras, Senhor Deus. Nós somos aqui colocados nesse mundo numa forma que o Senhor nos fez, num formato que o Senhor nos desenhou para vivermos propósitos. E Senhor Deus, que nada impeça o Teu propósito na vida de nenhum de nós aqui, em nome de Jesus. Nós Te glorificamos porque sabemos que o Senhor é Deus, acima de todo e qualquer outro nome, tem todo o poder. Nós nos entregamos ao Teu poder nessa noite, crendo que o Senhor fará. Nós depositamos a Tua fé em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, celebrando Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode encerrar a live. Só um segundo, avisos.